Olá, meus caros, vamos retomar nossos estudos em administração, continuando com a evolução da administração enquanto ciência e as teorias administrativas. Bom, no nosso último vídeo, a gente falava ainda sobre a teoria neoclássica de administração e suas implicações no contexto da administração moderna. Pois vamos lá, voltando. Bom, para a administração, lá na teoria neoclássica, a eficácia passa a ser considerada, porque num primeiro momento só se considerava a eficiência. E aí, quando a gente fala da noção de eficiência, a ênfase recai sobre os meios, faz menção a fazer corretamente as coisas, por isso que Taylor, lá na administração científica, determinou que seria o the best way. E aí, a gente vai ter aqui a resolução de problemas, salvaguarda de recursos, cumprir tarefas e obrigações, treinar os subordinados, manter as máquinas, frequentar a igreja, rezar, jogar futebol com arte. Então, são exemplos aqui de fazer algo com eficiência. Agora, a eficácia, a ênfase não recai nos meios, mas nos fins ou nos resultados. Aí, isso pressupõe o quê? Fazer a coisa certa e não fazer corretamente as coisas. Atingir objetivos e não resolver problemas. Otimizar o uso do recurso e não salvaguardar. Obter resultados e não simplesmente cumprir tarefas e obrigações, dar eficácia aos subordinados, máquinas em funcionamento e não só manutenção das máquinas, praticar valores religiosos e não só frequentar a igreja, rezar, não mais, mas ganhar o céu, não jogar futebol com arte, mas ganhar o jogo. Percebam então, gente, que a noção de eficiência está mais orientada ao processo em si, às formas de execução. Fazer corretamente as coisas. Agora, fazer a coisa certa, atingir o resultado esperado, isso é eficácia. Isso passa a ser muito importante para a teoria neoclássica de administração, portanto, tá ok? Seguindo. Princípios básicos da organização para a teoria neoclássica, viu? Porque a gente sabe que existem princípios que foram instituídos, por exemplo, por Fayol, lá na teoria clássica. E como a gente falou, a teoria neoclássica vai atualizar princípios clássicos de administração. Então, ela vai reforçar a questão da divisão do trabalho. Lembrando que essa divisão do trabalho pode ser tanto vertical quanto horizontal, ok? Quando eu falo aqui da cadeia de comando, da centralização, da amplitude de controle, eu estou enfatizando mais o vertical. Quando eu falo de lean staff, departamentalização ou divisão interna de tarefas num setor, também é horizontal. E aí a gente fala da especialização. O que é a especialização do trabalho, gente? Especialização faz menção também à divisão do trabalho. Cada pessoa faz uma certa especialização e ela vai estar atrelada àqueles resultados daquela especialização. Por exemplo, agrupamentos funcionais. Você tem a área de marketing, a área de TI, a área de finanças. Ali você vai agrupar especialistas sob uma chefia comum, sob uma supervisão funcional. Então, a gente tem uma divisão e fragmentação do trabalho para obter mais eficiência, portanto. E aí a gente fala da hierarquia. Princípio da hierarquia advém a autoridade, responsabilidade, também a delegação. E aí, quando a gente fala de hierarquia, a gente deve pressupor o seguinte, vamos desenhar um organograma. Organograma, que é a representação gráfica da estrutura formal. Então, aqui temos um organogramazinho básico que eu desenhei. Esse organograma vai nos mostrar as relações de autoridade e responsabilidade, de modo que quem está em cima tem mais autoridade e responsabilidade, quem está embaixo tem menos autoridade e responsabilidade. O que é autoridade, professor? A autoridade é o direito legítimo de dar ordens e de requerer obediência, como já prescrevia um teórico clássico chamado Fayol. E o que é responsabilidade? Responsabilidade é o dever de prestar contas sobre certas atribuições ou responsabilidades que você tem. E aí, você então, quando se dirige à tua chefia, você manifesta a responsabilidade. Quando a tua chefia se dirige a você, manifesta-se a autoridade decorrente do seu poder de posição na organização formal, ok? Isso seria a autoridade e responsabilidade. E ainda, a delegação ocorre quando nos níveis superiores a gente transfere a autoridade e responsabilidade para exercício de uma tarefa parcial ou completa para quem está níveis abaixo, ok? E aí um conceito muito importante, o conceito de amplitude administrativa. Isso daqui, em especial, o CESP ama cobrar, o CESP adora cobrar esse conceito. E eu posso conceituar a amplitude administrativa também como amplitude de controle, tá ok? E a amplitude de controle é um número máximo
ou ideal de subordinados para cada chefe. Isso decorre do princípio, gente, da unidade de comando, ok? Então, olha aqui para mim, pra você entender bem como é que isso funciona. Vou até deixar aqui para eu te explicar bonitinho. Quando a gente fala das organizações, elas têm um aspecto piramidal, não é? Sim, um aspecto piramidal de modo que aqui a gente tem uma base mais larga e uma ponta mais estreita. Um princípio básico de administração é o da centralização, que é a concentração de poder no topo da hierarquia, no topo da estrutura. Então, ao concentrar poder no topo da estrutura, olha o que acontece com a organização. Ela fica mais alta, ela produz mais níveis hierárquicos, ela terá mais hierarquia e vai tirar a decisão de perto das pessoas e colocar para o topo. E isso gera menos autonomia. O que acontece? A partir de agora você não vai chamar isso aqui mais de cotovelo, mas vai chamar de amplitude administrativa ou de controle. Se você centraliza, ó, aumenta o número de níveis hierárquicos e a amplitude fica estreita, fechada, fica baixa a amplitude de controle administrativa. Significa que em cada nível organizacional desse, você vai ter um só chefe. E esse chefe vai comandar um certo número de pessoas e vai ser menos gente sendo comandadas diretamente por cada nível organizacional. Agora, olha o que acontece quando você descentraliza. Diminuiu o número de níveis hierárquicos, a amplitude ficou afastada, aberta, larga, ficou alta. Significa que em cada nível organizacional desse caberão mais subordinados para cada chefe e a quantidade de níveis hierárquicos, por conseguinte, diminuiu, ok? Então, levem isso para a prova porque cai bastante. Seguindo. Cadê meu passador de slide? Tô perdido. Ah, tá aqui. Bom, também em decorrência da teoria neoclássica, a gente começa a dividir em níveis de alçada, tá? As funções de administração em nível estratégico, tático e operacional, ou ainda institucional, intermediário, operacional. Outro nome para institucional, estratégico. E outro nível para intermediário, nível tático, ou ainda nível funcional, ou ainda nível gerencial. Aqui no nível estratégico, a gente tem a administração de cúpula, definição dos objetivos, planejar, organizar, dirigir e controlar. Aí os gerentes aqui começam a exercer menos dessas funções. Olha só, aqui as funções são mais exercidas, tá vendo a proporção? Aqui menos e aqui um pouquinho menos, porque aqui vai ter mais o quê? Operação, execução e supervisão das tarefas e operações da empresa, ok? E aqui os supervisores vão indicar o que os funcionários vão fazer. Os gerentes, o que os supervisores farão. O presidente, o que os gerentes farão. E assim a gente tem essa decomposição que é inerente também àquilo que a gente chama de APO, ou administração por objetivos, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então presta atenção nisso, tá, gente? Olha só para esse gráfico aqui, de novo, ó. Quando a gente pensa nessa área maior, essa área maior aqui, para a gente, vai ser mais utilizada nas funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, que é típica do nível estratégico. Quando vai para o nível tático, a gente continua fazendo, mas a área de atuação é menor dentro das funções básicas de administração. E no nível operacional dos supervisores, a gente vai ter uma menor área de atuação ainda nas funções do pode ser, mas não quer dizer que não haja planejar, organizar, dirigir e controlar no nível operacional, só que em menor grau. E olha só quanto às operações, tarefas, execução em si. A gente vai ter muito no nível operacional, menos no tático e quase nada no estratégico. Até porque, ó, só para lembrar, olha só, a gente tem habilidades conceituais, humanas e técnicas. No nível estratégico são mais habilidades conceituais, algumas humanas e poucas técnicas. No nível tático, a gente vai ter conceituais, humanas predominando e técnicas, mas elas são quase proporcionais. E no nível operacional, a gente vai ter pouca habilidade conceitual, muita habilidade humana e bastante habilidade técnica sendo mobilizada aí. Então é isso, ó, para você ver a área de autoridade. Quem tem mais autoridade e mais responsabilidade é quem está acima. Então aqui, ó, conforme a gente vai subindo, a gente aumenta a autoridade e responsabilidade. À medida que a gente vai descendo, a gente reduz a autoridade e
responsabilidade. O diretor tem mais autoridade e responsabilidade que o gerente, que tem mais que o supervisor. Ok. Bom, olha aqui para mim, para a gente falar de um conceito básico de novo, para eu retomar esse conceito com vocês, que é o da centralização e o da descentralização. Gente, vários autores clássicos defenderam a centralização. Se você analisa, a teoria burocrática ela é centralizada, a teoria clássica ela é centralizada, se você avalia a científica, ela também tem forte centralização. Essas organizações tradicionais eram muito centralizadas. Por quê? Porque o ambiente externo era previsível, estático, não tinha muita turbulência, você não tinha que ter uma organização que se adapta constantemente a essas necessidades externas. Portanto, era fácil pensar numa organização segundo esse prisma. O que acontece? O paradigma moderno é o da descentralização. O que a gente quer cada vez mais para as pessoas? Mais autonomia, para que elas trabalhem com mais motivação, para que elas escolham as formas de trabalhar e foquem nos resultados, ok? As teorias clássicas de administração enfatizavam muito mais o trabalho em si do que o resultado dele. Ok? Então aqui a gente agora passa a considerar também a descentralização. E é preciso que você entenda todas as vantagens da centralização e todas as desvantagens também, assim como da descentralização. Vamos falar de algumas segundo o Chiavenato? Olha aqui para a gente ver. Descentralização. Vamos falar das vantagens. As decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores da tarefa. Gente, olha o que é uma organização descentralizada. Ela vai ser assim, ó, achatadinha. Ela vai ter menos níveis hierárquicos. Então, a decisão é tomada aqui. Ela vai estar mais próxima das pessoas, porque a gente dá autonomia, a gente tira o poder do topo e transfere à base. 2. Tomadores de decisão são os que têm mais informações sobre a situação, porque eles que estão vivendo lá no nível operacional. 3. Maior participação no processo decisório promove a motivação e moral elevada entre os administradores médios. Sim, quem está embaixo se sente valorizado. 4. Proporciona excelente treinamento para os administradores médios. Por que treinamento, gente? Treinamento no próprio local de trabalho. À medida que você tem poder para tomar decisões sozinho, sem ter que se reportar sempre ao nível estratégico da organização, isso te gera mais capacidade, mais habilidade para desenvolver as ações de que você precisa, ok? Vamos lá, desvantagens, porque tem. Pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos envolvidos, porque as pessoas tomam as decisões tão logo elas precisam ser tomadas, sem consultar níveis superiores. 2. Maior custo pela exigência de melhor seleção e treinamento dos administradores médios. Vamos entender isso daqui? Por que a descentralização requer mais recursos com treinamento e com recrutamento? Você já tem que pegar alguém pronto, que tenha autonomia, que seja responsável, que saiba produzir, e você tem que treinar essas pessoas para desenvolverem suas potencialidades. Na centralização, você é um pau mandado. O seu dirigente manda você fazer, você simplesmente obedece. Você tem o jeito certo de fazer porque alguém prescreveu. Já na descentralização, como você tem que ter essa iniciativa, é preciso que seja gasto com treinamento, para que você tenha essa capacidade, essa potencialidade de desenvolver sozinho as decisões de que precisa, ok? Próximo ponto. 3. Risco da subobjetivação. Os administradores podem defender mais os objetivos do departamento do que os empresariais. Sim, por quê, gente? Quando você ganha um alto grau de autonomia, você pensa muito mais no seu contexto do que propriamente no contexto da organização inteira, porque você não tem que se reportar para os níveis superiores. Então pode haver a subobjetivação. Depois, as políticas e procedimentos podem variar enormemente nos diversos departamentos. Isso porque, gente, a descentralização gera maior autonomia para os níveis mais inferiores. E aí, com essa autonomia, o que pode acontecer? As políticas e procedimentos podem variar bastante de uma área para outra, ok? Bom, isso então é o que nos defende a descentralização. É importante que você entenda também a importância da centralização. Em que contexto a centralização é indicada? Quando o ambiente externo é mais estático. Quando que a descentralização é mais indicada? Quando o ambiente externo é mais dinâmico e você precisa ter pronta resposta. Se você tiver um ambiente dinâmico e você usar uma estrutura centralizada, você não vai ser bem sucedido. Agora, qual é a vantagem de ter uma estrutura bem centralizada? Primeiro, que você não duplica esforços, todo mundo vai saber exatamente o que fazer, porque vai ter muita regra, muito padrão, tudo dito, claro que você vai fazer. Você não escolhe como trabalhar, você faz exatamente como prescrito. Portanto, vai haver
maior índice de economia de escala. Isso é sempre associado à centralização. A maior previsibilidade, a economia de escala. Agora, o grande problema da centralização é que ela costuma criar uma organização maquinal, com tendências burocráticas, enfatizando muito mais a punição do que propriamente a autonomia, ok? Isso é típico dos modelos bem tradicionais de organização, a centralização, porque mantém as pessoas sob controle cerrado, ok? E aí você tem vários níveis hierárquicos e a amplitude fica reduzida. Um chefe vai comandar um só tempo poucas pessoas diretamente, porque aí ele comanda com pulso firme. Se você tem uma estrutura descentralizada, você comanda várias pessoas numa equipe a um só tempo, então você não controla o que elas fazem, mas os resultados que elas apresentam, ok? Então vamos lá. Seguindo, essa escola também é chamada de escola do processo administrativo. E o processo administrativo foi definido por um cara chamado Peter Drucker. E aí, só para retomar, o processo administrativo é a fusão das funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. Nosso famoso pode ser, Então esse é o pode ser, gente. O pode ser é, portanto, a soma das funções básicas de administração. Só que vários autores clássicos trouxeram contribuições quanto a funções básicas de administração. Vamos ver a evolução dessas proposições de alguns teóricos clássicos e da teoria neoclássica? Olha lá no quadro. Então a gente tem aqui, ó, Fayol. Fayol falou do PO 3C. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Pode ser PO 3C, né? Aqui é o PO 3C, que eu já expliquei para vocês. Esse cara é contemporâneo de Fayol. Esses dois, tá? O Gulick e o Uric. Eles dois também são teoria clássica. O principal representante é Fayol, mas esses autores também falaram de funções da administração. Aí Uric fala de investigação, previsão e planejamento, organização, comando e coordenação e controle. Gulick já vai falar de muito mais, vai falar de planejamento, organização, administração de pessoal, direção, coordenação, informação e orçamento, no que a gente conhece por POSDE-CORB. POSDE-CORB, gente, é em inglês, tá? Seria Plan, Organization, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting e Budget, que equivalem exatamente a planejamento, organização, administração de pessoal, direção, coordenação, informação e orçamento. Aí Kuntz e O'Donnell fala de planejamento, organização, designação de pessoal ou direção e controle de modo muito análogo. E Newman fala de planejamento, organização, liderança, controle. Então ele não fala direção, fala liderança. E Dale vai falar de planejamento, organização, direção e controle, o que converge com a visão de Peter Drucker, pai da teoria da APO, da administração por objetivos, tá? Então é isso que a gente tem. E aí o processo administrativo, portanto, é uma das grandes contribuições da teoria neoclássica de administração. Funções de administração já havia. A teoria clássica já tinha se encarregado. Fayol disse que as funções de administração são prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. PO 3C, PO 3C. E aí essas funções foram redefinidas. E essas funções, no conjunto, formaram o processo administrativo. O conceito do processo administrativo é novo. É pela teoria neoclássica. O que você tem que entender de processo administrativo? Isoladamente, planejar, organizar, dirigir e controlar são funções básicas de administração. Quando associadas, elas formam o processo administrativo, que é feito recorrentemente em toda e qualquer organização, independente da finalidade lucrativa ou não de ser pública ou de ser privada, ok? Claro que a gente guarda na realidade pública certas peculiaridades na aplicação. Vamos lá, vamos ver cada função então. Quando eu falo de planejamento, meu foco é sempre o futuro, tá? O planejamento ele é proativo, ele tem orientação ao futuro. Essa mesa tá tão ruim, a caneta tá falhando tanto. Eu escrevo ela... Minha letra tá tão feia assim, porque ela é feia, tá? Mas ela tá um pouco mais feia, porque a caneta não tá muito boa. Vamos lá. Definir a missão, formular objetivos da organização, definir os planos para alcançar os objetivos, programar as atividades.
Então olha para mim que eu vou dar uma definição boa de planejamento para vocês. Planejar é tomar decisões antecipatórias acerca do futuro da organização, definindo onde estamos e aonde queremos chegar. Mais do que isso, planejar é definir os meios ou recursos para chegar lá também. Então, dentro do processo administrativo, a primeira das funções da administração é planejar, que vai estruturar e dar as diretrizes para que todas as demais funções sejam executadas. Organização agora. Quando a gente fala em organização, a organização vai arquitetar a estrutura organizacional necessária para o trabalho ser feito e alcançar aqueles objetivos que foram do planejamento. Portanto, a gente vai fazer divisão do trabalho na organização, vai designar tarefas para as pessoas, vai agrupar as atividades em órgãos e cargos e em setores, vai alocar recursos, vai definir autoridade e responsabilidade. Então, olha aqui para mim, vamos definir muito bem o que é a função de organização. Quando eu organizo, eu vejo quais são os componentes da minha estrutura, não é? No sistema de decisão, responsabilidade, autoridade e comunicação. Para isso, eu devo considerar os condicionantes, que são os próprios objetivos, as pessoas, a tecnologia, o ambiente, tá? Então, tudo isso são condicionantes da forma como eu vou estruturar. Então, organizar é dividir o trabalho, estabelecer a hierarquia, construir o organograma, definir o critério de departamentalização, dividir linha e staff, definir a amplitude de controle, a centralização, a descentralização, se vai ter unidade de comando ou se não vai ter. Isso tudo é a função de organizar, que coordena, aloca, agrupa pessoas em setores para atingir os objetivos que foram lá da função de planejamento. Então, isso é a função de organizar. Ela é feita depois que se planeja. Seguinte. Direção. Direção envolve designar pessoas, coordenar os esforços das pessoas, comunicar, motivar, liderar e orientar. Bom, vem comigo que eu vou te explicar o que é direção. Dirigir, gente, é tão somente motivar pessoas, comunicar os objetivos para obter o melhor delas em termos de desempenho. Direção é também exercício da liderança, ainda que um dirigente possa não vir a ser um líder. Então, quando você envolve direção, você está falando de relacionamento interpessoal, de coordenar e comandar o trabalho das pessoas para que elas atinjam os resultados esperados inerentes ao planejamento. E aí, para isso, um dirigente precisa se comunicar, precisa saber se dirigir às pessoas e ele precisa também motivar, guiar, influenciar o comportamento, porque liderar, gente, fique claro para vocês, é influência, é poder que se exerce sobre um grupo. Liderança não é um fenômeno individual, ele é coletivo e de reciprocidade. Ele reconhece, aliás, ele existe o fenômeno da liderança quando quem é liderado reconhece a autoridade do líder. Representa, na verdade, uma visão a ser seguida esse líder. E isso nem todo dirigente vai ser, mas o ideal é que fosse, tá bom? E por fim, a função controle. A função controle é autorregulatória, é uma função homeostática. É uma função homeostática do sistema. Aqui a gente define padrões, monitora o desempenho, avalia o desempenho e age corretivamente. O que o controle busca fazer, gente? O controle busca verificar se os objetivos estão sendo alcançados no melhor tempo, com economia de recursos, com racionalidade. Ele quer, na verdade, garantir que a coisa certa esteja sendo feita certo, no tempo certo, na quantidade certa, de acordo com os parâmetros estabelecidos. Então, a primeira fase do controle é justamente estabelecer os objetivos ou padrões a serem atingidos, os parâmetros para avaliar. Depois que você fez isso, você avalia o desempenho. Da avaliação de desempenho, você vai fazer uma comparação entre o que você pensou e o que você alcançou por meio da execução. E aí depois que você tem essa comparação entre a avaliação do desempenho e os parâmetros ou objetivos estabelecidos, você age corretivamente por meio do feedback que vai ser gerado pelo controle, ok? É isso, essas são as fases do controle. E aí a gente reinicia todo esse processo em planejar, organizar, dirigir e controlar, o famoso pode ser, é isso, tá, gente? Seguindo aí. Então, para você entender bem, de um lado a gente precisa de inputs, lembra da teoria sistêmica? Um lado eu tenho input, do outro lado eu tenho outputs, que é o propósito, é aquilo que um sistema visa atingir, e aqui a gente tem os throughputs, que são os processadores. Então, quando eu pego os meus recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, informação, eu estou usando energia de entrada. Essa energia vai ser transformada por meio das funções de
planejar, organizar, dirigir e controlar num ciclo que nunca para. E aí a gente tem do outro lado, na outra ponta, os resultados em termos de desempenho, objetivos alcançados, produto, serviço, eficiência e eficácia. Tá? Em síntese, portanto, no planejamento eu formulo objetivos e meios para alcançar. Que não é só dizer o objetivo, não, também os meios ou recursos necessários. Na organização, eu divido e modelo o trabalho, alocando recursos e coordenando as atividades. Na direção, eu vou designar pessoas, dirigir os esforços, motivá-las, liderá-las, comunicá-las. E no controle, eu monitoro as atividades para poder fazer as devidas correções. Ok, gente, está ficando claro para vocês? Então é isso. As funções administrativas, elas cumprem esse papel de administrar. Então, os administradores, seja do nível estratégico, tático ou operacional, deverão aplicar tais funções dentro daquela proporção que eu havia dito a vocês com o quadro anterior, ok? Vamos lá, desdobramento dos objetivos, que é muito importante para a teoria neoclássica. Então, ó, você tem de maior a menor amplitude, de menor para maior detalhamento. Olha, um objetivo organizacional, ele é bem amplo. Ele demora a ser alcançado, só que ele tem menor detalhamento, ele ainda não diz muito. Um objetivo é desdobrado em políticas. As políticas já vão ser um nível menor de amplitude, ainda grande, só que vai cada vez detalhando mais. As diretrizes são mais detalhadas que políticas, porém são menos amplas que elas. As metas, em relação às diretrizes, são mais detalhadas, porém têm menor amplitude. Os programas serão mais detalhados, porém com menor amplitude. Os procedimentos serão com mais detalhamento e cada vez menor amplitude. Os métodos serão bem detalhados, né? Cada vez mais detalhados, com menos amplitude, porque é feito em curto prazo. E as normas, que é a regra para cada procedimento, que tem um grande nível de detalhamento, só que pouca amplitude de atuação. Então a gente tem esse desdobramento natural dos objetivos da organização. E eis a importância de se fazer planejamento para definir tudo isso e decompor o planejamento em etapas, conforme a gente vai ver em aulas sobre planejamento, ok? Isso tudo é decorrência da teoria neoclássica de administração. Tipos de planos. Esses planos são todos do nível operacional, tá, gente? Quero anotar aqui, ó. Nível operacional. Então, a gente tem aqui, ó, procedimentos, orçamentos, programas ou programações, regras ou regulamentos. Quando eu falo de métodos, tá, gente? Métodos de trabalho, eu enfatizo os procedimentos. Quando eu falo, por exemplo, em orçamento, eu estou falando de fluxo de caixa, receitas e despesas. Quando eu falo de regulamento, eu estou falando do comportamento das pessoas. E quando eu falo de programas ou programações, eu estou administrando o tempo, montando cronogramas, o que vem antes, o que vem depois. Isso tudo é muito previsível e detalhado. Se é previsível e detalhado, está mais próximo do nível operacional. Se for mais abrangente e menos detalhado, vai estar mais próximo do nível estratégico. Exemplo de um objetivo, uma política, uma diretriz que está lá no topo, ok? Então é isso. Avançando. 4 tipos de padrões. Os padrões servem para quê? Para fazer controle. E quando a gente fala de controle, quais são as fases do controle mesmo? Primeiro, eu preciso fazer o estabelecimento de padrões ou objetivos. É isso que eu faço nessa função. E aí, aqui é que entra tudo isso. Depois de fazer esse estabelecimento de padrões e objetivos, aí eu faço a minha avaliação do desempenho. Desempenho avaliado, agora eu posso fazer uma comparação entre a fase 1 e a fase 2. E aí, com base em tudo isso, é que eu faço o que, gente? A minha ação corretiva, para corrigir todo e qualquer desvio que possa ocorrer. Corretiva. Ação corretiva. Isso ficou feio. Ação corretiva. Olha lá então para a gente ver. Nós podemos ter padrões de quantidade, aqui temos os exemplos, volume de produção, nível de estoque, número de horas trabalhadas, volume de vendas. Padrões de qualidade, qualidade do produto, do processo, especificações do produto, tá? Controle de qualidade da matéria-prima. Padrões de tempo, tempo padrão de produção, tempo médio de estocagem, padrões de rendimento, tempo médio de atendimento
e padrões de custo. Custo de produção, custo de estocagem, custo padrão, custo médio de financiamento. Então, para tudo isso, eu vou estabelecer um padrão a ser seguido e a partir desse padrão a ser seguido, eu vou fazer a avaliação do desempenho, vou comparar com esse padrão e, por fim, eu vou promover os ajustes e as ações corretivas que sejam necessárias ao sistema organizacional, ok? Então, é isso. Como é que o controle vai assegurar o alcance dos objetivos? Desse jeito. A partir dos objetivos, eu tenho o estabelecimento dos meus padrões, aquilo que eu quero alcançar. De novo, eu falo, mensura o desempenho, compara com o padrão, age corretivamente, ajusta os padrões, ajusta o desempenho, porque o controle é a função autorregulatória e homeostática, ou seja, homeostática, ela visa o equilíbrio do sistema organizacional. Bom, com isso vamos ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais implicações da teoria neoclássica. Até mais!